Olá pessoal, olá você que abriu esse vídeo do canal pela primeira vez. Eu sou Renato José, sou trabalhador espírita há muitos anos e sempre estudando os ensinamentos trazidos pelos espíritos iluminados. E eu quero conversar aqui hoje sobre a inteligência, porque afinal de contas, os espíritos nos trouxeram, e quando a gente fala espíritos, a gente fala de pessoas que já não estão mais aqui, no corpo carnal, e esses que trabalharam na codificação são espíritos que já têm uma consciência bastante adiantada, do conhecimento do universo. Eles vieram nos dizer, primeiro, que Deus é a inteligência suprema. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, eu fiquei pensando, porque sempre me falaram de Deus como um ancião sentado no céu, e que está vigiando nossos passos e nos julgando se a gente vai para o céu, para perto dele, ou vai para o inferno. Aí quando falaram, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Quer dizer, aquela coisa de causa e efeito, ele é a causa primeira que causou tudo. Eu achei muito legal esse entendimento. E depois a gente aprende que nós, espíritos, somos princípios inteligentes do universo. Inteligência suprema, princípio inteligente, todos nós somos inteligências e começamos como princípios espirituais lá no reino mineral e vamos evoluindo. Então, cada princípio espiritual em cada momento está com a sua inteligência no estágio. Se você vê a formiga, naquela organização de trabalho delas, aquilo é feito por uma inteligência rudimentar, que já chamamos de instinto. Então, o instinto já é uma inteligência rudimentar. O João de Barro, com o seu trabalho de construir a sua casa de uma forma inteligente e peculiar da sua espécie, e cada ser, as plantas, eu fico maravilhado. Por exemplo, você pega uma semente de jaca, aquela bolinha desse tamanho, e ela se transforma numa árvore de 6, 7 metros de altura ou mais, e dá ali dezenas de jacas. Tem uma inteligência trabalhando nisso, de afinidade química, de todo um processo de desenvolvimento ali do organismo, de evolução do organismo. Então, em tudo tem inteligência. Então, por que ainda não falei do amor? Porque o vídeo é sobre a inteligência. Porque nos ensinam também os espíritos que a nossa evolução é intelectual e moral. A moral está ligada ao amor, à caridade, à empatia. Então, como eu entendo essa inteligência? Vamos imaginar um motor de um carro, ou um liquidificador, ou uma panela de pressão. Vamos pegar o exemplo do motor do carro. Ali tem inteligência acumulada. Ali é inteligência acumulada. Aos poucos o homem foi descobrindo os princípios da natureza, químicos, físicos, biológicos, e aquilo foi se transformando em conhecimento acumulado da própria humanidade. Uma criança que nasce hoje, ela recebe toda uma inteligência acumulada. Ela vai para a escola e já aprende ciência, já aprende biologia, já aprende muitas coisas que já foram escritas, pensadas, testadas. Então o motor do carro tem ali conhecimento da física, da química, principalmente esses dois, a relação do movimento de força, da explosão do combustível, do movimento dos pistões, do movimento da força que aquilo exerce para girar o câmbio, a caixa de marcha, girar os pneus. Então, tudo isso é conhecimento que foram acumulando e sendo usados. Tanto que os primeiros carros, vocês sabem como são, eram bem arcaicos em relação aos que tem hoje. E isso vai acumulando. Hoje um carro tem inteligência da eletrônica, da conectividade com a internet,
de inteligências que nos diz quanto de combustível a gente está gastando, os GPS que nos indica para onde ir, para onde vai, conhece as estradas. Olha quanta inteligência num funcionamento de um carro. A relação das engrenagens da caixa de marcha para dar velocidade e força. Inteligência. Então um motor, um carro em si está ali, um acúmulo de inteligência. E o que é a inteligência suprema? É a inteligência máxima. É a inteligência total, vamos dizer assim. E o que é que essa inteligência faz? Faz todo o universo funcionar. A ciência hoje já nos fala de universos. Eu não consigo nem raciocinar como é que existe universos. E como funciona cada planeta, cada giro, cada sistema solar com seus planetas girando em torno de cada sol, e são bilhões de sóis. Cada estrela é um sol. E esse sisteminha, vamos chamar de sisteminha dentro da galáxia, e essa galáxia também é minúscula perante os milhões e bilhões de galáxias que existem, e tudo girando e tudo funcionando, obedecendo leis naturais, que na verdade são leis de Deus, que a gente pode falar lei da natureza ou lei de Deus. E isso é a inteligência suprema trabalhando em tudo. Desde um organismo pequeno que se desenvolve e se transforma num vegetal, num animal, ao funcionamento do movimento dos astros, ao fenômeno da chuva, do raio, do trovão, dos terremotos, tudo tem uma lógica, uma ciência, uma causa e um efeito. Então Deus é essa inteligência suprema que faz tudo funcionar. Faz tudo funcionar. E eu agora imagino Jesus Cristo, porque na minha ideia, ninguém vai dizer perfeitamente como era o que se passava na cabeça de Jesus, quando ele estava aqui encarnado, mas na minha ideia, ele sabia de tudo isso, ele tinha já esse conhecimento total de tudo, e ele já tinha em si todo o desenvolvimento de amor. Porque quem entende como as coisas funcionam, para de julgar, para de condenar, para de querer ser melhor do que o outro, porque você já compreende como tudo aquilo funciona. Então Jesus olhava para cada um de nós naquela época e sabia de todo o processo, sabia o estágio em que estávamos, cada um de nós, e ele veio dizer, com toda a sua sabedoria universal de tudo, ele veio nos apontar o caminho. E aí entra essa energia, essa sintonia, essa vibração de amor, que nos coloca bem ajustado a todas essas leis que regem o universo, a todo esse processo de funcionamento do universo. Se eu agir de uma forma, essas leis, esse funcionamento geral de tudo, dessa inteligência que chamamos Deus, vai me fazer sofrer. Nessa hipótese de agir de uma forma contra o amor. Mas se eu agir dentro da proposta que Jesus veio trazer, não só Jesus, mas outros também espíritos veio nos falar disso. Eu não vou sofrer. Então, como ele entendia, é como um técnico chegar para você e dizer, não faça isso com seu celular que ele vai quebrar, não deixe cair água, não deixe molhar o seu computador. Não deixe a panela de pressão passar mais de tantos minutos que vai queimar o feijão. Não coma muito sal que você vai ter pressão alta e vai adoecer. Não use drogas porque você vai ficar um dependente químico e lá adiante você vai sofrer. Então tantas coisas. Não dirija alcoolizado porque você perde o seu reflexo e pode ter um acidente e morrer. Então isso é quem já conhece essas coisas para nos dizer. E Jesus conhecia a energia do amor, porque tinha um acúmulo muito grande dessa inteligência suprema já evoluída nele. Então ele veio dizer, faça assim, age dessa forma. Quando alguém lhe bater, numa face ofereça outra. Perdoe sempre, não julgue, não condene. Então ele veio nos dizer das coisas que ele já entendia
que ele já viveu, que ele já passou, que ele já superou, e nos mostrar a melhor forma de viver, para que sejamos felizes, para que tenhamos paz, para que tenhamos fraternidade. Então isso é que é a inteligência suprema. É saber das coisas e saber apontar os caminhos. É Deus. Espero ter conseguido passar a ideia que essa inteligência suprema esteja cada vez mais compreendida por nós, para a gente, na hora de escolher, escolher com certeza o caminho, porque já conhecemos, já sabemos, já desenvolvemos essa inteligência. Que Jesus abençoe nossas famílias.